Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Sean bienvenidos a nuestra clase de lengua espanhola, terceira série, professora Estefânia. Mas antes de começar nossa aula, vamos dar um oi! Olá para a Jéssica! Seja bem-vinda à nossa aula! E agora, vamos ver quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Identificar informações explícitas e implícitas no texto, apropriar-se do conhecimento linguístico necessário para a compreensão do gênero estudado, compreender o vocabulário que auxilia o entendimento a partir do contexto. E agora, vamos a pensar, chicos, que te sugerem estas palavras? Quem são essas palavras? Elas lembram o quê? Vamos a ver. Paella, toro, Guernica, jamón, Mezquita de Córdoba, Madrid, flamenco, gitanos, Dalí, tapas, estadio, campinón, Miró, corrida, churros, Picasso. Vamos falar aqui, paella. O que é paella? Já comeram? É culinária da Espanha. Vamos pensar em outro aqui. Madrid. Onde estás, Madrid? Espanha. Flamenco, um baile flamenco, uma dança espanhola. Certo? Então, vamos a seguir. Aqui, vamos a reflexionar. Quem sou eu? Por quê? Vamos a mirar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero yo me quedo acá, estar al lado tuyo. Essa é minha pátria. O que aconteceu? O que está acontecendo? Vamos a ver. Observa la historieta del escritor argentino Nietzsche y piensa en algunas hipótesis. ¿A quién Gaturro representava? ¿Por qué los representava de essa forma? Tá vendo que ele está aqui representando pessoas de países distintos, né? Tem a fantasia, tudo. Vamos falar um pouco sobre isso? Bom, no podemos olvidarnos de que la globalización posibilita el cruce de fronteras nacionales y ocasiona interferencias, influências, fragmentações e suturas de identidades nacionais. Aqui ele está falando lá, então é sobre a globalização. E no final ele fala, prefiro aqui na minha pátria. Certo? Bueno, ahora vamos a nuestra primera actividad. Flamenco, España. ¿Por qué Ágata y Gaturro representan Espanha de essa maneira? Por que eles representam a Espanha dessa maneira? O que vocês acham? Escrevam aí. Espero vocês até daqui a pouco.
E aí, chicos e chicas, responderam? Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué? Flamenco, ¿por qué? Porque Ágata y Gaturro representan a España de esa manera. Porque flamenco, torero, ¿por qué? Vamos a ver. Flamenco, ¿por qué? Lleva ropa de flamenco, vestido, carga unas castañuelas, usa peineta, peinado, onomatopeia, plaque, riapitá. Ou seja, gente, porque aqui nós temos todas as características do baile flamenco. O vestido, as castanholas, a peineta, que é aquele pentinho assim que ela usa no cabelo, assim, a bailarina, né, a bailaora. E a onomatopeia, que é o barulho da castanhola. E o torero, ¿por qué? Vamos a ver. Lleva ropa de torero, traje de luces, carga un capote, paisaje es de una plaza de toro e expressão, olê! Então, gente, torero, o traje, né? O traje de torero, né? O capote, aquela capa, não, del toro, que o toro tem que ir atrás. A paisagem da praça de touros e a expressão olê, né? Muito conhecida, olê. Bom, mas saibam que isso é proibido, né? Não pode mais essas corridas de touro, de acordo? Vamos analisar. Como os espanhóis são vistos por outros países? Que te parece? O que parece para vocês? Como que vocês já pensaram? O que vocês pensam dos espanhóis? Já ouviram falar sobre isso, sobre seus costumes, cultura, que horas eles acordam, o que eles comem, como que é o trabalho? Já ouviram? Bueno, vamos a ver? Aqui. Bom, primeiro vamos conhecer o mapa, né, gente? Olha aqui. Ai, professora, Portugal. Não, Portugal não está. Portugal faz divisa, não é na Espanha, tá? Nós temos a França, que também não é na Espanha. Mas aqui estão as regiões, as províncias da Espanha. Observem, certo? A bandeira também, né? Nós temos a bandeira conhecida aqui da Espanha. E as bandeiras das seguintes províncias. De acordo? Agora nós vamos a ler. Espanhóles visto por el mundo, assim nos ven desde las outras edições em Huffington Post, que é essa Huffington Post, gente, é um periódico, é um jornal eletrônico, tá? Bueno, es un hecho, é um fato. España gusta a los extranjeros. Nuestro país es un lugar de interés turístico y los datos lo respaldan. La Organización Mundial de Turismo, OMT, situó España en tercera posición del ranking del país más visitado en 2013, por detrás de Francia y Estados Unidos. Además, un reciente informe del Instituto de Turismo de España, Frontour, recogió que entre enero y julio de 2015 llegaron casi 38 millones de turistas, la maior cifra de la história. Então, aqui que está dizendo que é um dos países mais visitados, ele ganha da França e dos Estados Unidos. Certo? Opa, por detrás de França e Estados Unidos, ele está ali entre Francia, Estados Unidos y España, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a seguir. Vienen procedentes de Reino Unido, Francia, Alemania, países nórdicos y aterrizan principalmente en Cataluña, Baleares, Andalucía, Canarias, la Comunidad Valenciana y Madrid. Lo que les gusta es el clima, la comida, los monumentos, las playas. ¿Y los españoles? ¿Les gustamos a los extranjeros? ¿Cómo nos ven? Aqui. E os espanhóis, eles gostam, como nós gostamos dos espanhóis, os espanhóis gostam dos estrangeiros, como que nós conhecemos, como que nós percebemos os espanhóis. Vamos seguir? Bueno,
Consultamos a nuestros colegas de las distintas ediciones internacionales de Huffington Post para resolver estas dudas y descubrir qué opinión generamos los españoles a nuestros visitantes. La conclusión a grandes rasgos es que somos vagos, hablamos malos idiomas, pero somos muy majos e sabemos desfrutar. Então, o que os espanhóis pensam dos brasileiros? Está aqui, ó, né? As grandes características. Somos vagos assim, meio preguiçosos. Falamos mal o idioma espanhol. Somos majos, maleáveis e sabemos desfrutar. É isso que eles pensam, certo? De acordo aqui com este post. Bueno, como os espanhóis são vistos por outros países? Agora, como os espanhóis são vistos por outros países? Empiezan sus días demasiado tarde, aunque eso es más que verlo como un defecto, produce celos. Aquí, Estados Unidos. Lo que les gusta de nosotros es la forma de vivir y disfrutar. Los españoles saben bien cómo hacerlo, en lugar de ir acelerados y no apreciar lo que hay alrededor, aseguram de HuffPost. Pessoal, então ele está dizendo aqui que eles não são tão acelerados, eles sabem apreciar, eles acordam mais tarde, não que acordam, eles começam o trabalho mais tarde, certo? Não são apressados. Bueno, vamos a ver el otro. Ah, no, sigue. Les gustan la fiesta, bailar y beber, en general aprecian todos los placeres como comer, dormir. Si tuviesen que definirnos en pocas palabras, eligen términos como abiertos, divertidos, enérgicos y ruidosos. Então, eles são assim, poucas palavras, está dizendo que são abertos, são livres, não tem vergonha, são divertidos, falam alto, são enérgicos, é muito barulho quando estão todos juntos. ¿Sí? Vamos a seguir. Bueno, como los españoles son vistos por los alemanes, les gusta nuestra forma de vida, en especial la siesta. Realmente entienden que es llevar una vida equilibrada, segura, están apasionados, además saben perfectamente que el secreto de la productividad está en quitarse el estrés, ou seja, joga fora o estresse. Siesta, o que é a siesta? É dormir depois do almoço, depois do almoço vou lá dar uma dormida, uma descansada, mas isso não é um ou outro, são todos, é um costume, descansar. Tem até lugares que fecham, tem lojas, o comércio ele fecha depois do almoço, todo mundo descansa, la siesta, certo? Bueno, el problema que nos achacan es el tono de voz. Para la gente del norte de Europa a veces puede ser difícil entender por qué los españoles hablan tan rápido y tan alto. Es como si hablasen con exclamaciones y si tuviesen que describirnos en pocas palabras usarían. Son seductores y apasionados, aunque relajados quando é necessário. É isso, tem uma outra coisa que os alemães dizem, que achacan assim, o que eles não gostam muito, né? É o tom da voz, porque o espanhol fala muito alto. E não é nem isso, gente. O espanhol, ele é expressivo, ele usa a mão, fala alto. Se ele está feliz, ele está muito feliz. Se ele está nervoso, ele está muito nervoso. Então, bem diferente de um costume cultural dos alemães, né? Mas isso é intercultura. Sempre quando a gente vai conhecer um país novo, a gente vai conhecer a sua cultura, o seu modo de ser, que provavelmente não vai ser igual ao país que nós vivemos. ¿De acuerdo? Bueno, como los españoles son vistos por los italianos, nosotros también hablamos fuertes, también somos ruidosos. ¿Qué hay de malo en eso? Sim, va bene, né? O italiano também tem essa característica de expressão, de falar alto, igual os espanhóis. Olhem lá. Lo mejor de los españoles en su carácter cálido.
Les gusta disfrutar de la comida y de la buena vida, no son pretenciosos ni egoístas, tienen el equilibrio perfecto entre el placer y el deber. O equilíbrio perfeito entre o prazer e o dever, sim? Gostam de uma boa comida, gostam de uma boa vida, sim? Eles gostam muito de se reunir, de se encontrar com os amigos, certo? Falar, conversar. Siguiendo. Bom, lo único que les resulta un poco chocante de nuestra cultura son las fiestas interminables. 10 días en las calles es demasiado. Entonces aqui, ó, 10 dias de festa, eles gostam muito de festas, de celebrações, de acordo? E agora, bueno, Japão e Índia. Japón, los españoles comen muy tarde, muy tarde. Son acogedores en India, despreocupados y sinceros. Brasil, saben aprovechar la vida, salen de fiesta y se quedan hasta tarde sin olvidar el trabajo ni los estudios. Sin olvidar quer dizer, sem esquecer o trabalho e os estudos. Corea del Sur, disfrutan de la vida y son buenos jugando al fútbol. Bueno, agora que já falamos sobre os espanhóis, sobre o que cada país pensa sobre eles, vamos à nossa primeira atividade. O texto presenta como segunda, tá bom? O texto presenta como os espanhóis são vistos em diferentes países. Observe o fragmento. Consultamos a nuestro colega para resolver estas dudas y descubrir qué opinión generamos los españoles a nuestros visitantes. La conclusión, a grandes rasgos, características, es que somos vagos, hablamos mal los idiomas, pero somos muy majos y sabemos disfrutar. El fragmento destacado es un ejemplo de estereotipo, pero ¿qué significa estereotipo? O que significa? O que é estereótipo para vocês? Já pensaram? Escrevam aí no caderno de vocês. Espero vocês até daqui a pouco.
E aí, chicos e chicas, o que seria estereótipo? Vamos a ver. Aquí es que somos vagos, hablamos malos idiomas, pero somos muy majos y sabemos disfrutar. El fragmento destacado es un ejemplo de estereotipo. ¿Qué significa estereotipo? Estereotipo, ¿no? En español, estereotipo. Según el diccionario de la RAE, estereotipo es la imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad como un carácter inmutable. En otras palabras, los estereotipos son un conjunto de ideas, actitudes y creencias preestablecidas que son aplicadas de manera general e indiferenciada a determinados individuos, catalogándolos y encerrándolos dentro de ciertas categorías sociales, ya sea por su nacionalidad, etnia, era sexo ou procedência. Ou seja, você já tem uma ideia concebida, é um estereótipo. O espanhol é assim, gosta de paella e gosta de dançar flamenco. O brasileiro gosta de comer feijoada e gosta de sambar. Isso são estereótipos. Certo? Sí, vamos a seguir aqui. Agora te toca a ti. Miren la imagen, chicos. ¿Olharon? ¿Observaron? Cierto. Los estereotipos culturales son los que creamos en nuestra mente una imagen errónea de cómo son otras culturas. Hay que conocer la gente personalmente, ya que lo importante es lo que nosotros mismos pensamos, no lo que piensan los demás. ¿Cierto? Bueno, vimos cómo los españoles son vistos por los turistas y en Brasil cómo los brasileños son vistos. ¿Hay estereotipos? Bueno, agora, depois de toda essa reflexão, vamos falar aqui, ó. ¿Qué tal hacer un texto para posterior debate sobre esta temática? Para la producción puedes basarte en experiencias vividas o conocidas, junto a lecturas de fuentes conhecidas. Agora vocês vão fazer um texto sobre estereótipos, coisas que vocês já viveram, coisas que vocês já leram, que vocês já conheceram. Escreve esse texto e produz esse texto para um posterior debate com os colegas, tá? Em sala de aula. Pessoal, a nossa aula terminou. E agora vamos ver o que nós aprendemos hoje. Leitura e interpretação do texto, espanhóis vistos por el mundo, assim nos ven desde as outras edições do Huffington Post, reflexão sobre o que são estereótipos e léxico relacionado à temática. Então, chicos e chicas, hasta luego, hasta la próxima clase.